Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. When I told Sarah that, she went downtown and got some yarn and made the booties and got the pins ready and everything. Bem, quando contei isso a Sarah, ela foi ao centro da cidade e comprou um pouco de linha e fez as botinhas e aprontou os alfinetes e tudo mais. And 28 days passed, I said, "How you feeling, honey?" He said, "No different." But I held steady because I knew it was a word of the Lord. Right. E 28 dias passaram, eu disse, como está se sentindo, querida? Disse, nada diferente. Porém, eu fiquei firme porque sabia que era a palavra do Senhor. Isso mesmo. We went over to see the doctor and he run us out of the office. An old man 75 years old and a woman 65 go to have a baby. Nós fomos ver o médico e ele nos expulsou do consultório. Um homem idoso, 75 anos de idade, e uma mulher, 65, vão ter um bebê? You know, when you take God at His word, regardless of what your condition is, He made the promise. Você sabe, quando você toma Deus em sua palavra, independente de qual seja a sua condição, Ele fez a promessa. And he said, I went to the doctor, and the doctor ran us out of the office. An old man like you that said, watch him, he's a little funny in his head, said, there's something wrong with the old fella. E ele disse, eu fui ao médico e o médico nos expulsou do consultório. Um homem velho como você, disse, observem-no. Ele está um pouco esquisito da cabeça, disse. Há algo errado com o velho companheiro. And the scoffers began to walk around and said, Abraham, where is that son that you was going to have, Sarah? After the first month, there's nothing wrong with her, so they tell me. E os escarnecedores começaram a andar em volta a dizer, Abraão, onde está esse filho que você ia ter com Sara depois do primeiro mês? Não há nada errado com ela, assim me dizem. The first year passed, nothing happened. O primeiro ano passou, nada aconteceu. Abraham, father of nations, how many children do you have now? 10 years passed, still no different. Scoffers. Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? 10 anos passaram, ainda nada diferente. Escarnecedores. Mr. Impatient, he kept pointing his finger at me. See, there's nothing to it. Well, if there's something to it you'd had, that's 10 years ago. You ought to have had that baby in 10 years. O senhor impaciente, ele continuou a apontar o dedo para mim. Veja, não está com nada. Ora, se houvesse alguma coisa nisto, você o teria tido. Isso foi há 10 anos. Você devia ter tido esse bebê em 10 anos. But he said, I held steady because I was fully persuaded that what God said, God never told me when I was going to have that baby. He said I would have it. Porém, ele disse, eu fiquei firme, porque estava certíssimo daquilo que Deus disse. Deus nunca me disse quando eu ia ter esse bebê. Ele disse que ia tê-lo. But after 25 years, when I was 100 years old and Sarah was 90, the baby come on the scene. Mas depois de 25 anos, quando eu tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90, o bebê veio em cena. He's a very good witness. Ele é uma testemunha muito boa.
I waited 25 years. I never staggered at the promise of God by unbelief. And we claim to be Abraham's children and can't wait from one night to the other. Eu esperei 25 anos. Eu nunca duvidei da promessa de Deus por incredulidade. E nós afirmamos ser filhos de Abraão e não podemos esperar de uma noite para outra. This proves we're not. Right. Watch we get on the wrong side. Simplesmente prova que não somos, isso mesmo. Observe, nós chegamos ao lado errado. See, he said, I waited 25 years. God didn't tell me next month Sarah's going to conceive. He said, you'll have the baby. Veja, ele disse, eu esperei 25 anos. Deus não me disse, no próximo mês Sara conceberá. Ele disse, terás o bebê. And I was fully persuaded no matter how old I got, and I know that I would see it happen because it was to be my child. Amen. E eu estava certíssimo, não importa quão velho eu ficasse. E eu sabia que veria isso acontecer porque era para ser meu filho. Amém! Nothing's going to harm me. Old age, sickness, death, or nothing else can do it till that promise is fulfilled. And I staggered not at the promise through unbelief. Nada me prejudicará, idade avançada, enfermidade, morte, ou nada mais pode fazer isto até que essa promessa se cumpra. E eu não duvidei da promessa através da incredulidade. But every day when Sarah said, I feel a little better, I got stronger. Mas diariamente, quando Sara dizia, não me sinto melhor, eu me fortalecia. Every year when she said, well, I didn't have it this year, then you'll have it this year. I didn't have it last year, well, I have it this year. A cada ano, quando ela dizia, bem, eu não o tive neste ano, então você o terá este ano. Eu não o tive ano passado, nós o teremos este ano. That went on and on and on and on, year in and out for 25 years. And one day, I seen her turning back to a young woman. I began to see my strength coming. And the baby was born 25 years later. Isso foi adiante e adiante e adiante e adiante. Entra ano e sai ano, por 25 anos. E um dia eu a vi transformando-se numa jovem novamente. Eu comecei a ver minha força voltar. E o bebê nasceu 25 anos mais tarde. The word never said when he would have the baby, but said he would have it. A palavra nunca disse quando ele ia ter o bebê, porém disse que o teria. Abraham, I know you can testify a lot, but step down, I want another witness. Abraão, eu sei que você poderia testificar um bocado, porém desça, eu quero outra testemunha. All right, the defense witness now will call up his third witness. That'll be Moses. Muito bem, a testemunha de defesa agora chamará sua terceira testemunha. Essa será Moisés. And Moses said, when I was born a prophet. He wants you to know that gifts and callings are without repentance. E Moisés disse, quando eu nasci profeta. Ele quer que você saiba que dons e vocações são sem arrependimento. No matter how many books you read out of these stores that says that God doesn't do that, the Bible still remains true, that gifts and callings are without repentance. You're born in this world what you are. Não importa quantos livros você tenha lido destas livrarias que dizem que Deus não faz isso, a Bíblia ainda permanece verdadeira que dons e vocações são sem arrependimento. Você nasce neste mundo o que você é. And now notice, Moses, he had a sign to go down and show to the people, and there was a voice to follow that sign. E agora note, Moisés ele teve um sinal para descer e mostrar ao povo, e houve uma voz que seguiu esse sinal. Yet, when he went down with the God-given sign, I don't fail to get this, court. Entretanto, quando ele desceu com o sinal dado por Deus, agora não fale em entender isto, tribunal. When he went down with this God-given sign that come from God, Pastor Pharaoh tried to smear his God-given gift by making him say it's magic. Quando ele desceu com esse sinal dado por Deus, que procedeu de Deus, pastor Faraó tentou prejudicar seu dom dado por Deus, fazendo-o dizer que era mágica. He had somebody who could do the same thing, some magician, and tried to make his God-given sign a cheap magic trick. Ele tinha alguém que podia fazer a mesma coisa, algum mágico, e tentou fazer seu sinal dado por Deus um truque barato de mágica. All Pastor Pharaohs didn't die in that day. Some kind of mental telepathy, some kind of a power of Satan. Todos os pastores faraós não morreram naquele dia, veja. Algum tipo de telepatia mental,
algum tipo de poder de Satanás. And the thing of it was, they called up some cheap magicians and done the very same thing that he did. E o negócio era, eles mandaram vir alguns mágicos baratos e fizeram a mesma coisa que ele fez. But he said, that didn't shake me. Because I know that the voice that spoke to me was a scriptural voice in that tree. Porém, ele disse, isso não me abalou, porque eu sei que a voz que falou comigo era uma voz escriturística naquela árvore. He said, I have heard the cries of my people, and I have seen their affliction, and I remember my promise. Ele disse, tenho ouvido os clamores do meu povo e visto suas aflições, e me lembro da minha promessa. And the voice, although it was very odd in that day for a thing like that to happen, they had all kinds of magic tricks they could do. E a voz, contudo, era muito estranho naquele dia, uma coisa como essa acontecer. Eles tinham todos os tipos de truques mágicos que podiam fazer. And God gave him something, a sign that looked like it was some kind of a cheap magician trick to try his servant. Oh, God. E Deus lhe deu algo, um sinal que parecia ser algum tipo de truque barato de mágica para pôr à prova o seu servo. Ó Deus! But he held steady because the voice that commissioned him was a scriptural voice, and he knew it was God. Porém, ele ficou firme, porque a voz que o comissionou era uma voz escriturística, e ele sabia que era Deus. And you know we're promised that same thing in the last days? The same thing to repeat again? Jambres and Jambres to come back to withstand the true thing when it's in operation? But their follies will be made known. E você sabe, nos foi prometida essa mesma coisa nos últimos dias. A mesma coisa se repetir, esses Jambres e Janes voltarem, resistirem à coisa verdadeira quando ela estiver em operação, porém os seus desvarios serão dados a conhecer então, por... So he tried to take some carnal impersonator. Somebody that went around and tried to impersonate the gift that God gave him to make it look like it's some kind of a cheap outfit. Assim, ele tentou tomar algum personificador carnal, alguém que saiu por aí tentando personificar o dom que Deus lhe deu, para fazê-lo parecer que era algum tipo de artifício barato. But Moses wants you all to know this afternoon, as he testifies, that no matter how shady that the pastor tried to make his gift look like, that it was shady and some kind of a cheap magician trick, he knew it was the scriptures because it was the voice of God that told him, and he stood firm. Porém, Moisés quer que todos vocês saibam esta tarde, como ele testemunha, que não importa quão duvidoso o pastor tenha tentado fazer seu dom parecer que era duvidoso, e algum tipo de truque barato de mágica, ele sabia que eram as Escrituras, porque foi a voz de Deus que lhe disse, e ele permaneceu firme. And he wants you to let you know that it was a long time after that, but God kept his word and brought him right back to the place to where he said he would come with the children of Israel. E ele quer que vocês saibam que foi um longo tempo depois disso, porém Deus cumpriu a sua palavra e o trouxe diretamente de volta ao lugar aonde ele lhe disse que ele viria com os filhos de Israel. Moses stepped down. Let the defense witness call another witness, and we're going to call Joshua. Joshua has a wonderful testimony here that he'd like to give. Moisés desce. Permitam que a testemunha de defesa chame outra testemunha. E nós vamos chamar Josué. Josué tem um maravilhoso testemunho aqui que ele gostaria de dar. He's still the people, he said. When Moses called out one out of every denomination to send them over to the promised land, to find out whether the land was really there or not. They'd just been told that. By faith they'd walked that far. Ele fez calar o povo, ele disse, quando Moisés convocou um de cada denominação para mandá-los à terra prometida para verificar se a terra era realmente ali ou não. Isso somente tinha sido dito a eles. Pela fé, eles tinham caminhado até ali. So Moses pulled out a Presbyterian, Lutheran, Pentecostal and all. He got one of each one and took them over to the promised land. Assim, Moisés tirou um presbiteriano, luterano, pentecostal e todos. Ele fez sair um deles, cada um, e os levou à terra prometida. And when two of them come back with the evidence, you know what happened? The whole group began to doubt it. When they seen the opposition was so great. The other side was so great. E quando dois deles voltaram com a evidência, sabem o que aconteceu? O grupo inteiro começou a duvidar dela
quando eles viram que a oposição era tão grande, o outro lado era tão grande, Why, they said we look like grasshoppers up the side of them Amalekites and Hittites and so forth. They said that we look like grasshoppers, we can't do it. ora, eles disseram, nós parecemos gafanhotos ao lado deles, aqueles amalequitas e heteus e assim por diante. E disseram que nós parecemos gafanhotos, nós não conseguiremos. And Joshua wants to testify, I still the people. He said, be still at Kadesh Barnea, the judgment seat. E Josué quer testemunhar, eu fiz calar o povo. Ele disse, aquietai-vos em Cades Barneia, o trono do juízo. He said, keep still all of you. Let me bring this word to you. God told us down yonder through Moses and through Abraham that this land was ours. Ele disse, aquietai-vos todos vós, deixai-me trazer-vos esta palavra a vós. Deus nos disse lá através de Moisés e através de Abraão que esta terra era nossa. He sent a pillar of fire among us that talked to our prophet here in a burning bush. And what this prophet has said has been true. And God told us He'd already give us the land. We are more than able to take it. Because it already belongs to us. He said, I still the people, and God, I'm quiet. Ele enviou uma coluna de fogo entre nós, que falou ao nosso profeta aqui numa sarça ardente. E o que este profeta tem dito tem sido verdade. E Deus nos disse que Ele já nos tinha dado a terra. Nós somos mais do que capazes de tomá-la, porque ela já nos pertence. Ele disse, eu fiz calar o povo e eu os aquietei. But you know what? It was 40 years later before they took the land. They were only about 2 days' journey from Kadesh. They'd been over in the Promised Land. Porém, sabem de uma coisa? Foram 40 anos mais tarde, antes que eles tomassem a terra. Eles estavam apenas a uns 2 dias de viagem de Cádiz. Eles teriam chegado à terra prometida. May I stop here a minute? You Presbyterians, Methodists, and Baptists, are you Pentecostals? 50 years ago we'd have got the Promised Land. But you got to fussing among one another. Making organizations out from one side and this and getting this and this and getting this and a new revelation instead of following the Word. And now we've been 50 years this side the full promise. Permitam-me parar aqui por um minuto. Vocês presbiterianos, metodistas e batistas, ou vocês pentecostais, 50 anos atrás nós teríamos chegado à terra prometida. Porém, vocês se puseram a contender uns com os outros, fazendo organizações de um lado e este obtendo isto e este e obtendo isto, e uma nova revelação ao invés de seguirem a palavra. E agora faz 50 anos que estamos deste lado da plena promessa. But remember, it was 40 years, but Joshua wants you all to know that God kept His word with a brand new generation. He took the promised land, just as it was promised. Porém, lembre-se, foram 40 anos, porém Josué quer que todos vocês saibam que Deus cumpriu a sua palavra com uma geração nova em folha. Ele tomou a terra prometida exatamente como foi prometido. Because He still the people on the word of God to let them know that God made the promise. That this prophet they were following was not a false prophet. Because the things that he was doing was exactly with the Scripture. Porque aquietou o povo por meio da palavra de Deus para que eles soubessem que Deus fez a promessa que este profeta que estavam seguindo não era um falso profeta, porque as coisas que ele estava fazendo estavam exatamente com a Escritura. No matter how falsely Pharaoh said it was, how falsely magicians tried to say it was, how that they could do the same thing and everybody do the same thing. Não importa quão falsamente Faraó dissesse que isto era, quão falsamente mágicos tentassem dizer que isto era, como eles podiam fazer a mesma coisa e todos fazer a mesma coisa. E Josué quer que vocês saibam que houve um homem ali que queria fazer uma organização com eles. His name was Dathan. And he and Korah. And they raised up and said, there's more holy man than you. Seu nome era Datã, e ele e Corá. E eles se levantaram e disseram, há homens mais santos que vós. God never does deal with groups. It's individuals.
He cannot change. What God does the first time, He has to ever remain that same one. Deus nunca trata com seus grupos. São indivíduos. Ele não pode mudar o que Deus faz a primeira vez. Ele tem sempre de manter essa mesma coisa. Hey, look, God's first decision to save a man was by the shed blood of an innocent one. It's never changed. God never changes. Aqui, veja, a primeira decisão de Deus para salvar o homem foi pelo sangue derramado de um inocente. Isto nunca mudou. Deus nunca muda. We tried to build cities for him. We tried to build towers. We tried to educate them. We tried to denominate them. And we get further away all the time. Nós tentamos edificar cidades para eles. Nós tentamos edificar torres. Nós tentamos educá-los. Nós tentamos denominá-los. E nos afastamos mais o tempo todo. It's only one place that man can fellowship. That's under the shed blood of the innocent one. That's the only way we'll ever believe it. Only way we can get together is under the shed blood of the innocent. É somente um lugar em que o homem pode ter companheirismo, que é sob o sangue derramado do inocente. Essa é a única maneira em que creremos nisto. A única maneira em que podemos nos reunir é debaixo do sangue derramado do inocente. God never changes His way. God in no time ever did deal but with one individual. Deus nunca muda sua maneira. Deus, em tempo algum, jamais tratou a não ser com um indivíduo. He won't save you because you're Methodist or because you're Pentecostal. He'll save you as an individual, not as a group. Ele não o salvará porque você é metodista ou porque você é pentecostal. Ele o salvará como indivíduo, não como grupo. He never does do that. He saves individuals. One. Just one person He deals with. Ele nunca faz isso. Ele salva indivíduos. Ele somente trata com uma pessoa. Moses cried before the Lord, and the Lord said, "Separate yourself, Moses. I called you with this message," and He let the world swallow him up. So Joshua wants you to understand that also. Moisés clamou perante o Senhor, e o Senhor disse, separa-te, Moisés, eu te chamei com esta mensagem. E ele deixou o mundo engoli-los. Assim Josué quer que vocês entendam isso também. Now, after Joshua steps down, we'll call another witness right quick, so it won't take too long. I want to call Isaiah. I could call hundreds, but I just call these couple more and then quit. Agora, depois que Josué descer, nós chamaremos outra testemunha rapidamente, de modo que não demoremos muito. Eu quero chamar Isaías. Eu poderia chamar centenas, porém eu apenas chamarei mais estes dois e então encerrarei. Isaiah the prophet, he said, "In my day, the Lord vindicated me as His prophet." And we know that the word comes to the prophet. Isaías, o profeta, lhe disse, em meu dia, o Senhor vindicou-me como seu profeta. E nós sabemos que a palavra vem ao profeta. And then everything that I said, God honored it and made it come to pass. From the little boy up, everything that was said come to pass. I was vindicated amongst the people as a prophet. E então, tudo o que eu dizia, Deus honrava e fazia acontecer. De garotinho para cima, tudo o que foi dito aconteceu. Eu fui vindicado entre o povo como profeta. And then one day, God gave me the most rational thing to say that I could think of. He said, "A virgin shall conceive." E então, certo dia, Deus me deu a coisa mais temerária para dizer que eu poderia pensar. Ele disse, uma virgem conceberá. I'm going to give him a super sign. I'll give Israel and the world a super sign. They want signs. So I'll give them a super sign. A virgin shall conceive, and me, being a vindicated prophet, making such a rational thing as that, but I know that it was God's voice. Eu vou lhe dar um super sinal. Eu darei a Israel e ao mundo um super sinal. Eles querem sinais, assim eu lhes darei um super sinal. Uma virgem conceberá. E eu, sendo um profeta vindicado, fazendo uma coisa tão temerária como essa, porém eu sei que foi a voz de Deus. And you know, you might say this. Isaiah might testify to the court this afternoon and say this, that pretty near every virgin that was in Israel got baby clothes ready because she's going to be the girl headed. She was going to be the virgin. E você sabe, você poderia dizer isto. Isaías poderia testificar ao tribunal esta tarde e dizer isto, que quase toda virgem que havia em Israel aprontou roupas de bebê, porque ela ia ser a moça que o teria. Isso mesmo. Ela ia ser a virgem. Every one of them got ready, and one of them know the next month she's going to conceive by the virgin. She's going to be a virgin conceived, because Isaiah the prophet was a vindicated prophet. Whatever he said in the name of the Lord come to pass. And now he says the virgin's going to conceive.
Cada uma delas se aprontou. E uma delas sabia no mês seguinte que ia conceber pela virgem. Ela vai ser uma virgem conceber, porque Isaías, o profeta, era um profeta vindicado. O que quer que ele dizia no nome do Senhor acontecia. E agora ele diz, uma virgem conceberá. And the women got their little girls. My daughter will be that one. The other, this the fair, she'll belong to this group. She'll belong to this group. She'll belong to that group. All these, every one of their daughters is going to have this baby, because the prophet said it was. E as mulheres trouxeram suas garotinhas. Minha filha será essa, a outra esta, a formosa. Ela pertencerá a este grupo. Ela pertencerá a este grupo. Ela pertencerá àquele grupo. Todas estas, elas, cada uma de suas filhas ia ter este bebê, porque o profeta disse que ia. And that generation passed. Isaiah died. Promise didn't come to pass. But 800 years later, God didn't say when the virgin would conceive. He just said she'd conceive. E aquela geração passou, Isaías morreu, a promessa não se cumpriu, porém 800 anos mais tarde, Deus não disse quando a virgem conceberia, ele apenas disse que ela conceberia. He wants you to know that God didn't say in this generation, or at this time, or at a certain time, or certain thing, this virgin shall conceive. He said a virgin shall conceive. Ele quer que você saiba isso, que Deus não disse nesta geração, ou nesse tempo, ou um certo tempo, ou uma certa coisa, esta virgem conceberá. Ele apenas disse, uma virgem conceberá. It was 800 years later, but that virgin conceived. See? God keeps His word. Do you believe that? There's time for her to do it. Foram 800 anos mais tarde, porém essa virgem concebeu. Está vendo? Deus cumpre a sua palavra. Você crê nisso? Qualquer tempo para ela o fazer. Now, I could call all kinds of defense witnesses here, with the defense witness rather, to give witness. I could call people out of here. But if this court will pardon me, may I have the privilege of being the next witness? Agora, eu poderia chamar todos os tipos de testemunhas de defesa aqui, com a testemunha de defesa, melhor dizendo, para dar testemunho. Eu poderia chamar pessoas daqui, porém, se esse tribunal me perdoar, posso ter o privilégio de ser a próxima testemunha? I'm not going to talk about Moses and something that happened back there, or something that happened 50 years ago, or something that happened 100 years ago, or 500 years ago. I'm going to talk about something that happened now. Eu não vou falar sobre Moisés e alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou alguma coisa que aconteceu 50 anos atrás, ou alguma coisa que aconteceu 100 anos atrás, ou 500 anos atrás. Eu vou falar sobre algo que aconteceu agora. I believe, and I want to be the next witness, testify today that the Word of God that's promised for this day, not the day of Moses, not the day of the disciples, not the day of Luther, not the day of Pentecost, not the day of Methodist, but this day. I want to give witness to it on the stand. Eu creio, e eu quero ser a próxima testemunha. Testemunhar hoje que a palavra de Deus que foi prometida para este dia, não o dia de Moisés, não o dia dos discípulos, não o dia de Lutero, não o dia de Pentecostes, não o dia do metodista, mas este dia eu quero dar testemunho disto no banco. And if you'll pardon this personal thing, because it has to be a personal witness, and it must be true, because I know who is the one we're defending, and he'll know whether it's truth or not. E se vocês me perdoarem esta coisa pessoal, porque tem de ser um testemunho pessoal e tem de ser verdade, porque eu conheço quem é aquele que estamos defendendo e ele saberá se é verdade ou não. I believe that we're living in the last days, and the message of another day will not fit this day. It cannot. It's got to be the message for today. Eu creio que estamos vivendo nos últimos dias e a mensagem de outro dia não se encaixará neste dia. Não pode. Tem de ser a mensagem para hoje. Not what was 10 years ago, the message for this hour, the message for this generation. The Word speaks it, and if the Word promises, there has to be something vindicated. Não para o que foi 10 anos atrás. A mensagem para esta hora, a mensagem para esta geração. A palavra fala isto. Então, se a palavra promete, tem de haver algo para vindicar isto.
And that's the reason they failed to receive Jesus when he first come upon the earth, is because they were living under a tradition, and Jesus told them, said, search the scriptures. They testify me. E essa é a razão por que eles falharam em receber a Jesus quando ele veio a primeira vez à Terra. É porque estavam vivendo sob uma tradição. E Jesus lhes disse, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. He said, we're Moses' disciples. He said, if you were Moses' disciples, you'd believe me, for Moses wrote of me. Look in the scripture. Disseram, nós somos discípulos de Moisés. Ele disse, se fosseis discípulos de Moisés, vós creríeis em mim, porque Moisés escreveu de mim. Olhai na Escritura. And those blind, traditional man, yet good man, holy man, no one could put a finger upon them. They were priests. They live an example. E aqueles homens cegos tradicionais, ainda assim bons homens, homens santos, ninguém podia pôr um dedo neles. Eles eram sacerdotes, eles tinham uma vida exemplar. They were men that you couldn't put a finger on, because if you did, they'd be stoned. They were good men. They were bound to be good men by law. Eles eram homens em que você não poderia pôr um dedo, porque se você pusesse, eles seriam apedrejados. Eles eram bons homens. Eles eram obrigados a ser bons homens pela lei. And they were raised up from generation to generation. Their sons and grandsons and great-grandsons all had to be priests, Levites. E eles eram criados de geração a geração. Seus filhos e netos e bisnetos, todos tinham de ser sacerdotes, levitas. And yet the man in them trainings that never know nothing else but seminary and the Bible, and was so blind they failed to see him. E ainda assim os homens em seus treinamentos, que nunca conheceram nada além de seminário e a Bíblia, e estavam tão cegos que falharam em vê-lo. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus.